Formatação, revisão de texto. Você acha que precisa, mas não sabe o que exatamente. Vem comigo que eu vou explicar a diferença entre esses dois serviços e que ainda causa dúvidas em muitas pessoas, inclusive alunos do ensino superior. A formatação, para ser mais direta, ela está muito relacionada às normas da APA, da ABNT, e nessa estrutura de formatação, o que se desenvolve ali é o formato exigido por essas instituições, ou seja, espaçamento, margem, formatação de referências, estruturação de capítulos, tudo isso tem relação com a formatação. Quando o aluno não coloca as citações de forma devida no seu trabalho, ele precisa organizar isso antes de pedir a formatação, porque na formatação o profissional não faz nenhum acréscimo e nem retira nada do seu texto. Ele apenas formata para ficar de acordo com as normas exigidas, ou pela faculdade ou pela sua revista. Já a revisão de texto, ela envolve uma revisão gramatical, normativa, textual relacionada à língua portuguesa. Isso significa que, diferente da formatação, o foco é o texto, desde os elementos e pré-textuais, como também a parte dos elementos pós-textuais, ou seja, tudo o que você escreveu dentro do arquivo, ele vai ser revisado com foco na literatura portuguesa. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque alguns alunos estão confundindo a formatação com a revisão. E às vezes o aluno ele faz o investimento para a formatação e depois fala, mas você pode, se quiser, mexer no texto. Pessoal, não se mexe em texto se a gente foi contratado para fazer a formatação. E não é só porque a gente não está dentro do que foi combinado, mas também por uma questão de respeito ao que o aluno fez. Então, seria um desrespeito ao aluno a gente ver coisas que faríamos diferente e mexer devido a isso. Ora, se o aluno teve autonomia para fazer o seu próprio texto e só quer um serviço de formatação, a gente não pode intervir nesse meio. Fernanda, mas se o trabalho de formatação for implicar na questão textual. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Suponha que o aluno não colocou citações em determinado parágrafo. Nesse caso, é interessante não colocar. Por quê? Primeiro, que a gente não sabe quem foi que citou aquele parágrafo, tá? E segundo, que provavelmente o aluno também não sabe, porque ele não vai mais se lembrar. Então, o que a gente pode fazer é informar para ele, tá, que é importante que todos os parágrafos tenham citações, mas não está na contratação colocar essas citações, até porque isso daí seria um trabalho de investigação para descobrir qual foi o autor que falou aquele parágrafo. Então já é um serviço que não é nem de formatação e nem de revisão, já é um serviço à parte. Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre formatação e revisão, mas basicamente formatação é colocar nas normas exigidas, considerando tudo aquilo que você vai entregar de informação. Se faltar alguma coisa, o formatador ele não tem responsabilidade em encontrar essas informações. Você já deve fornecer tudo para que o trabalho seja formatado. E na revisão, envolve a revisão do seu texto por inteiro, desde os elementos pré-textuais, como folha de rosto, e a capa também, embora ela não seja um pré-textual, até o final dos anexos ali e referências. Espero que esse vídeo tenha te esclarecido essas diferenças, e se você precisa desse serviço, conte comigo e com a minha equipe, e até o próximo vídeo.